Fala, meu amigo rubro-negro. Vamos às notícias do dia. Mas antes, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante pois fortalece a corrente rubro-negra fazendo nosso Mengão cada vez maior e mais forte. O diretor de futebol José Botto entrou em cena com uma decisão firme, não prorrogar o contrato do goleiro Matheus Cunha, o número 25. Cunha, que chegou em 2021 vindo da base do São Paulo, fez história principalmente em 2023, sendo o arqueiro com mais jogos pelo Flamengo, com 36 partidas no ano. No entanto, foi perdendo espaço com a chegada de Agustin Rossi, e em 2024 atuou muito menos, entrando em apenas 12 jogos. Seu contrato termina no fim de 2025, mas Botto já avisou que renovação não está nos planos. O resultado? O Flamengo está sinalizando que Matheus Cunha pode sair antes mesmo do término do vínculo e já há consultas de clubes nacionais e internacionais interessados nele, aproveitando a janela de transferências que se aproxima. Ele terá liberdade para assinar um pré-contrato com outro clube já que o vínculo acaba agora em dezembro. No fundo, esse movimento faz parte de um planejamento estratégico. A diretoria só quer manter quem realmente será peça ativa no elenco de 2026, e Cunha não está no pacote de prioridades. Em resumo, um nome importante do plantel que até pouco tempo tinha foco veio perdendo espaço, e agora caminha para sair de forma antecipada. Uma mudança forte que mistura resultado internacional, escolhas de bastidores e um cenário promissor para o goleiro, que pode buscar mais minutos em outro lugar. O Flamengo segue seu planejamento para seguir forte e competitivo, mesmo com saídas de destaque. Continuarmos, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante pois fortalece mais ainda a corrente rubro-negra, fazendo nosso Mengão cada vez maior e mais forte. Pedro, nosso camisa 9 do Flamengo, vive uma fase que pode ser chamada de conturbada. Tudo começou depois de uma sequência de jogos em que ele foi muito bem. Lembro bem dos jogos contra Juventude e Corinthians, em que ele comandou o ataque com autoridade. Aí veio a surpresa. Contra a LDU, em casa, Pedro não começou jogando. Foi uma sacada inesperada que deixou o cara desmotivado. Ele mesmo entende que a recuperação do ritmo exige sequência, mas parece que não teve apoio suficiente nesse momento-chave. E, olha, ele sente que o treinador Felipe Luiz não está confiando de verdade no futebol dele. Nos treinos, a impressão é essa, tem jogador sendo testado no lugar dele, improvisado, e Pedro acaba ficando de lado. Qual atacante não se sente pressionado quando percebe que está sendo preterido? Isso mexe com autoestima, com o psicológico. Confiança em campo é fundamental, e ele anda sem ela. Nesse contexto, o cenário de mercado ganha força. A diretoria considera vender Pedro caso apareça uma proposta bem vantajosa, tipo aqueles 25 milhões de euros, o que dá mais ou menos 160 milhões de reais. E sim, existe a prioridade de vender para o exterior. Por enquanto, Pedro não pediu para sair, a decisão passa mesmo pelas mãos da diretoria e comissão técnica. Agora, pensa comigo, o Mundial de Clube chegou, e Pedro praticamente não entrou. Contra o Chelsea e o Bayern, tempo em campo era raríssimo. Mal teve oportunidade de mostrar serviço. E sem ritmo, é difícil recuperar confiança. Faltou chance, sobrou angústia. O cara voltou de lesão, grave, no joelho esquerdo, que o afastou por 7 meses, e ainda busca reencontrar a forma ideal. Felipe Luiz é direto, fisicamente, ele ainda está atrás dos colegas. Faltam intensidade, consistência. E para treinadores exigentes, não adianta apenas talento, tem que entregar corpo e mente para o modelo de jogo. O técnico deu sinais de que acredita no potencial de Pedro, mas frisou, primeiro precisa estar bem fisicamente, com ritmo firme. É uma equação complicada, porque sem ritmo fica difícil voltar a ter ritmo, um loop que exige paciência, trabalho e suporte emocional. Mas Pedro não se fechou. Revelou que está chateado com a situação, sim, mas reforçou que não pediu transferência. Continua se dedicando nos treinos, esperando a chance certa. Só que, convenhamos, num ambiente onde se acredita menos em você, essa espera pesa. E aí a diretoria, atenta a valor de mercado e oportunidades, pode abrir caminho para uma saída.
Então, resumindo, temos um atacante que foi muito bem, se recuperou de lesão, mas foi barrado, viu outros brigando pela vaga e perdeu o ritmo. Sente falta de prestígio com o treinador. Se não recuperar espaço, pode pintar proposta lá fora e seguir viagem, mesmo contra a opinião da torcida. O futuro de Pedro no Flamengo passa, cada vez mais, por ele reencontrar confiança, conquistar ritmo e recuperar o espaço que era dele. É acompanhar de perto, porque se acontecer, vai impactar o Flamengo e, principalmente, ele mesmo. Continuarmos, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante pois fortalece mais ainda a corrente rubro-negra, fazendo nosso Mengão cada vez maior e mais forte. O Flamengo está no radar da Europa, e não é só com meias e atacantes. O zagueiro Léo Ortiz, que já vestiu a camisa da seleção brasileira, virou alvo do Olympiacos, da Grécia, segundo informações de bastidores. O clube rubro-negro definiu o valor de 96 milhões de reais, equivalentes a cerca de 15 milhões de euros, como condição para liberar o defensor na próxima janela de transferências. Essa cifra foi revelada por Alexandre Matos, que costuma trazer dados de mercado do Fla nas redes sociais, e teve repercussão também em portais gregos. Tanto interesse europeu não surpreende, já que Léo é um zagueiro experiente, com bons passes, liderança no setor defensivo e capacidade de marcar gols em bolas paradas. Essa combinação valoriza o atleta e desperta a atenção de clubes do continente. Além disso, sua recente convocação para a seleção reforça o prestígio do jogador, chamando ainda mais os olhares de fora. O possível acerto dependerá da ambição do Olympiacos em reforçar a defesa e da disposição do Flamengo em negociar. Com a Libertadores no radar e o Brasileirão retomando em meados de julho, o Fla ainda precisa manter estruturada sua retaguarda. O próximo compromisso do time está marcado para 16 de julho, contra o Santos, fora de casa, e a permanência, ou não, de Léo Ortiz pode impactar a montagem da equipe por Felipe. Resumindo, Olympiacos de olho no zagueiro, Flamengo espera cerca de 96 milhões de reais, transferências definidas por valor fixo, e com o calendário apertado, o desfecho deve acontecer logo. Continuarmos, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante pois fortalece mais ainda a corrente rubro-negra, fazendo nosso Mengão cada vez maior e mais forte. Diego Souza virou o centro das atenções depois da derrota do Flamengo para o Bayern de Munique nas oitavas do Mundial de Clubes. E quem diria? O cara, que sempre foi figura emblemática do Vasco, não perdoou e aproveitou o momento para mandar aquela zoada clássica contra o rival. Em vídeo para o canal central do pré-jogo no YouTube, ele até falou que aprendeu umas palavras em alemão só para comentar o tropeço da Gávea. Ele começou num tom que mescla provocação e análise. Afirmou que, apesar da derrota, não é deboche, mas uma constatação de que o Flamengo realmente jogou bem, embora tenha deixado essa alegria de não ter passado. Para ele, o Bayern mostrou, de fato, porque é referência, taticamente na execução. No vídeo, Diego garante que o nível europeu estava um degrau acima. Em seguida, ele criticou o que chamou de falta de cautela do Flamengo no início da partida. Segundo ele, por ter vencido o Chelsea na fase de grupos, a equipe se sentiu confiante demais e entrou relaxada no mata-mata. E aí, 2 gols sofridos em 8 minutos. Ele pontuou, tinha que ter dado um soco, igualar na força, jogar nas transições, no corpo a corpo. Os argentinos fazem isso bem mais do que a gente. Crítica pesada, mas que mostra uma visão mais pragmática do confronto. Diego também mexeu na ferida quando levantou a postura tática de Felipe Luiz. Ele notou que com a saída de Pulgar por lesão, o treinador escalou Alan, meio-campista mais contido. Mas, segundo o ex-atacante, talvez fosse hora de arriscar e colocar Bruno Henrique, que entraria com mais força ofensiva. Achei interessante a visão de que, num momento complicado, era necessário ousar, ousadia que até ali não apareceu. E ele encerrou com a clássica provocação cruz-maltina, não deu dessa vez. Ficou claro, não era só zoação, mas uma provocação com tempero de análise. Diego não poupou elogios ao Flamengo onde deveria, mas também ressaltou os erros que permitiram ao Bayern dominar a partida. Resumindo,
Diego Souza mistura a rivalidade típica de Vasco x Flamengo com uma análise pontual dos erros do Fla, falta de intensidade, postura tática previsível e opção tática mais conservadora no meio. Queria cutucar, mas também trazer reflexões sobre o jogo. A provocação vem com conteúdo, não apenas com ironia. Essas foram as notícias de hoje. Não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante pois fortalece a corrente rubro-negra fazendo nosso Mengão cada vez maior e mais forte. Um forte abraço e saudações rubro-negras.